Para começarmos, portanto, sem mais delongas, eu gostaria de chamar ao palco o meu querido amigo também, mentor, enfim, uma pessoa que eu tenho a alegria de poder conviver e compartilhar momentos, e hoje vai dividir conhecimentos com vocês, o ludólogo, o professor doutor Guilherme Xavier, da PUC do Rio de Janeiro. Gix, por favor. Guilherme Xavier, sempre uma enorme satisfação, honra gigantesca dividir palco com você, sempre uma alegria. Sim, sempre. Eu queria primeiro te agradecer, né? Porque, enfim, a gente sabe como é que são as agendas, a vida de professor não é fácil, professor e empresário mais difícil ainda, professor, empresário, pai, marido, complicou geral. Vou te agradecer primeiro, então, a sua disponibilidade de estar aqui e deixar você dar uma saudação para quem nos ouve online, para quem está aqui, para primeiramente, então, dar o seu bom dia. Exato. Bom dia, muito obrigado pela atenção de todos, em relação ao assunto que nos é muito grato, né? Gostamos muito de jogos, quer dizer, não sei, todo mundo aqui gosta de jogos. Que jogo que vocês estão jogando? Vai vários, né? É importante Tetos. Aí levanta alguém lá de dentro, Pong, né? Pong, essa questão do saudosismo em relação aos jogos, né? E é importante ter esse destaque, né, do ponto de vista de um artefato cultural, né? Se a gente parar para pensar, ele é extremamente bem distribuído, né? Não só em termos de tempo, mas também de espaço, né? Ou seja, a gente desconhece alguma cultura que não tenha alguma atividade de folguedo ou de entretenimento e que não tenha nisso, né, dentro das ritualísticas esperadas, um momento importante, né? E esse momento é um pouco como o momento que a gente traz agora, né? De uma forma até, de certa forma, interativa e não só reativa, ou seja, o nosso objetivo aqui não é só falar, mas estabelecer um bate-papo, né? Um diálogo, né? Em função desse tema, né? Ou seja, entendendo a cultura dos jogos como sendo algo extremamente importante de ser discutido, de ser debatido, né? De ser trazido sempre que possível quando a gente discute tecnologia, quando a gente discute, enfim, produção, né, de maneira geral. Sem dúvida. Vocês vão ouvir chamar de Gix, porque, enfim, Guilherme Xavier, ele, né, é o seu nome fantasia, eu diria, não é verdade? Então, assim, Gix, pra mim, acaba ficando sempre como Gix. É como tá nas redes também, né? Gix 1978. Então, enfim, a gente vai sempre ser financinho. Procura-me, Gix 1978. Acha. Onde está Carmen Sandiego? Né? Onde está Guilherme Xavier? Gix, assim, a gente está falando de fazer cultural, de produção cultural. Eu queria que primeiro, antes da gente entrar, porque cultura é algo que é inerente à nossa construção enquanto sociedade, mas sem dúvida nenhuma também é sobre os seres humanos, né? Sobre os indivíduos, né? O conjunto dos indivíduos que transforma os coletivos e que, portanto, faz o que se percebe como cultura, como elemento fundador ou fundamental do reconhecimento até das nações, enfim, né? Das tribos, outros primeiros elementos. Eu queria que antes disso, portanto, você dissesse como é que tu chegou até os games, cara? Vim andando, perfeito, né? A minha trajetória. Eu comecei engatinhando, né? É bom. Acho que é um bom começo. É um bom começo. Começa andando direto, diz que vira estabanado depois. Aí derruba as coisas, a mãe fica preocupada. Isso. Né? Eu sou essa criança aí. Essa. Mas, enfim, não que seja uma prerrogativa de trazer um pouco da nossa trajetória, acho que cada um tem uma, e muito parecido, especialmente o pessoal que tem mais ou menos a minha idade, que eu deixar vocês inventarem ou descobrirem, mas entendo que meu primeiro contato com jogos eletrônicos foi numa visita que minha mãe fez a uma amiga e tinha um garoto com um Atari, isso foi em 1983, né? Ou seja, é estranho, né? Mas como é que ele tinha um Atari em 83, enfim. Então façam as contas, e eu achei aquele extraordinário. Como é que pode uma coisa conectada à TV me permitir controlar coisa que está na TV, né? Mas enfim, foi um momento muito curto, um ódio gigante, claro, não da minha mãe, mas da situação em que eu pude conviver muito pouco com aquilo, né? Mas era muito pequeno, não tinha ainda uma ideia, né, de como é que essas coisas funcionavam, mas venho de uma cidade do interior do estado do Rio de Janeiro, maravilhosa e incrível, chamada Nova Friburgo, e tínhamos lá no centro da cidade, Pinball, né, que era algo como um arcade, um fliperama como a gente tem de hoje, para onde a gente migrava, né, e à medida que a gente vai crescendo, entendendo um pouco mais sobre isso. E o contato que a gente tem em termos culturais à época era um pouco esse, ou seja, você tinha grana, e você tinha disposição, né, financeira, você podia até ter uma coisa dessa na sua casa, mas se não, você podia participar, né, de forma mais fracionada, conforme a graninha que você tem no bolso, desse envolvimento. E eu achava aquilo muito extraordinário, né? Mas como é que pode? É uma máquina do tamanho da geladeira e tem uma televisão, e a televisão tem imagens, e eu controlo essas imagens. Quero fazer isso. Né? E, logicamente, na época, não tinha conhecimento nenhum sobre, né? Então a gente usava o que a gente tinha, né, de melhor placa de vídeo, que é a imaginação. Então a gente desenhava as coisas no papel, recortava, ficava sacudindo, fazendo barulhinho com a boca, né? Então era ali meio que um videogame analógico, não sendo ainda um jogo analógico, né? Mas tempo vai, a gente entende essa passagem muito interessante, né, de uma mudança de
de um cenário nacional, até em termos de tecnologia, que a gente tínhamos reserva de mercado, para um novo momento, até econômico, na qual os computadores começam a abarrotar o mercado, né? E nesse abarrotamento, né, ele está em tudo quanto é lugar. Na locadora, na padaria, e uma necessidade também de se desenvolver né? Então começa a microinformática doméstica, ali no iníciozinho, para metade dos anos 90, e aí sim, a gente começa, opa, tem alguma coisa aqui que eu possa aprender, né? E esse envolvimento vai envolvendo também conhecimento, vai envolvendo bate-papo, mas sempre muito restrito, porque não sei se vocês estão ali mais ou menos no tempo, a gente não tinha internet como tem hoje. Então, boa parte do conhecimento que tinha era o conhecimento muito próximo. E esse próximo, mais próximo, ou seja, era difícil você ter uma constituição de um grupo que permitisse uma produção mais elaborada daquilo que você entendia como sendo o jogo. Mas, enfim, você dava suas rasteiras, dava suas cambalhotas, e aí nesse processo a gente vai se envolvendo, vai se construindo, vai entendendo, e nesse momento também começa um pouco dessa cultura do it yourself, né? A gente ia para as bancas de jornais e comprava revistas Microsistemas, né? Revistas Byte, e ali tinha uma listagem enorme de códigos, e a gente digitava aquilo tudo, achando que no final ia ter alguma coisa super incrível, como a gente via no fliperama, né? Um Golden Axe, né? Um Trojan, um Polyposition, mas não. O que saía era alguma coisa que pedia um nome que você pensava e adivinhava seu número. Mas isso já era muito legal, né? Isso depois de você descobrir que você errou uma vírgula ou um ponto de vírgula, e aí tinha que ficar procurando aquilo no monitor de fósforo verde. Mas é interessante essa perspectiva, porque ela dá a entender de que quando você não tem muita facilidade, você tem uma restrição muito grande, criativamente você se estabelece um pouco melhor. Ou seja, a gente não é muito criativo pelo que a gente tem de excesso do ponto de vista de uma cultura, né, pegando aqui uma identidade nacional. A gente tem essa criatividade que a gente tem em falta. E justamente sobre essas questões de falta que acho que vale a pena a gente trazer um pouco aqui a conversa, né? Porque a gente fica sempre numa expectativa, da engine, dos códigos, dos programas, das placas. Tá, mas o que você consegue fazer com um mínimo? Porque a partir do momento que você tem esse entendimento do mínimo, é a partir desse mínimo que você consegue, né, pivotar para outros lugares que são inovadores, que são inusitados, que são diferentes. E eu acho que nós, enquanto cultura, né, pensando até de uma forma muito mais ampla desse Brasilzão aí gigante, é isso. O que nos caracteriza como sendo brasileiros, né? Essa sagacidade, né? Essa civirologia, né, que a gente tem sempre, né, à disposição. A tal da gambiarra. Gambiarra, exato. Que nos permite ir um pouco além do atual, né, do momento, né, ou seja, pensando lá na frente, porque aquilo que eu preciso agora não tem. Então, essa é uma tendência que a gente observa, né, especialmente em termos de desenvolvimento, e foi o que ali pelo finalzinho dos anos 2000, né, nos envolveu, já eu, enquanto estudante, a caminho, né, de um processo de pós-graduação, a me dedicar mais profundamente a essa produção. E essa produção, ela sempre imagina que ela vai ter um topos, né, um lugar, né? E qual é esse lugar? E esse lugar, a gente também se perguntava, né? Pensar no mercado internacional, na qual você vai ser mais um, ou pensar no lugar nacional, onde você pode ser o, né? Então, essa dualidade, né, em termos de perspectiva. E até essa interseção que você traz, eu fico lembrando aqui, pensando, né, que eu peguei o Master System, eu peguei o Mega Drive, eu peguei antes também, vamos ficar, devolvi. Quando não quebrou, devolvi. Quando a gente pensa nos jogos daquele período, é impossível pensar num fazer original de jogo brasileiro, porque talvez naquele momento a disponibilidade dos recursos num país de portos fechados, né, aí é por isso que a gente não pode achar que o game é só tecnologia, e ele como ferramenta e como artefato humano que para entender a indústria de game, para entender o setor de jogos, a gente precisa entender onde é que ele está posto, né? Porque afinal de contas ele não se faz no vácuo, ele se faz numa realidade social, humana, nacional, enfim, né? Global agora, enfim, né? Outros caminhos. Mas eu me recordo do jogo da Turma da Mônica no Castelo do Dragão, que não era exatamente um jogo novo, era uma adaptação, uma troca de artes, né, feita naquele momento. Mas a gente caminha na vida, né? A gente vai percebendo o avanço. E isso passa no meio do caminho por outras construções de jogos. Acho que tem momentos simbólicos, e vou te puxar no Capoeira Legends lá no final dos anos 2000, início dos anos 2010, né? Mas que continua vindo, né? Que você vai pensar em Dandara, vai pensar em outros jogos. No próprio Deathbound, recém-lançado pela Trial Forge, com um personagem capoeirista, eu não consigo não deixar de fazer a ponte entre uma coisa e outra. Como é que é desenvolver game que tenha essa pegada cultural, esse caldeirão brasileiro? Tem diferença?
dá para fazer games sobre as questões da cultura mais tradicional ou mais formalmente pensada de Brasil? Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra e a gente tem que pensar em copiar o que está lá fora mesmo, já indo nessa direção que você colocava, nessa dicotomia de pensar em fazer jogos locais ou mercado global? Queria entender, e você fez parte disso de maneira muito importante, né? Queria que você colocasse também essa perspectiva. Tá, vamos lá. A gente tem uma espécie de crise identitatória na qual a gente imagina que existe uma produção que seja ou exclusivamente nossa, frente ao mercado internacional com muitas influências, né? Então, acho que esse processo já, desde 1922, já era trabalhado, né, pelos modernistas, que é isso. O que caracteriza o Brasil? É isso, né? Uma grande capacidade de ingerir, né, e tentar retornar aquilo ali de uma outra forma. E aí, à época, a gente tinha isso. As influências estavam todas ali, né? Eu acho que um processo de produção muito inaugural é complicado, porque ele sempre parte de um contexto, né? E é legal a gente observar isso. E o quão importante é a gente também estudar um pouco isso, ou seja, a questão histórica, né, de um desenvolvimento nacional tecnológico, porque nós somos frutos, né, desse desenvolvimento, né? Lembro sempre do Giovanni que falava, né? Nós somos frutos de todas as crises econômicas que apareceram. E isso é interessante, porque a gente pode olhar um copo meio vazio, né? Olha que catástrofe, todo mundo não tinha condição de ter um Mega Drive, né? Porém, né, dado esse desenvolvimento e envolvimento com videogames mais antigos, permite que a gente tenha até hoje um pouco dessa produção, até homebrew, né, das pessoas produzirem coisas. Mas voltando ao ponto, né, em relação a exemplo, né, desse primeiro momento, a gente ter ali uma inauguração de um movimento independente nacional, num momento em que as informações já estão um pouco mais bem estabelecidas, né, começam a aparecer as primeiras ferramentas de oportunidade de pick up and make, né, ou seja, você poder pegar, mexer e fazer, tem um entendimento não só local, mas de mercado. Ou seja, o que o mercado está esperando, né? Lógico, o mercado está esperando sempre o quê? O extraordinário, o incrível, o épico. E como é que a gente lida com isso? Não do ponto de vista do resultado, mas do ponto de vista do conteúdo, né? Então, quando a gente optou pela capoeira lá atrás, né, era porque a gente tinha uma observação de que isso foi muito pouco tratado. E aí a oportunidade de você ter alguma coisa que é pouco tratada é que você pode ser... enfim, pode se destacar naquilo porque ninguém conhece. Por exemplo, vocês conhecem algum jogo de coleção de arame farpado? Não. Não? Será que existe? Boa pergunta. Provavelmente. Já imagina, coleção de arame farpado. Você compra arame farpado, você vende arame farpado, aí você bota os arame farpado para brigar. Enfim, se não existe, olha que ideia boa. Porque eu sei que deve ter alguém que gosta muito de arame farpado e vai se divertir bastante. O problema é esse, quantas pessoas são? A gente sabe que tem muita gente que gosta de jogo de corrida, muita gente que joga jogos de futebol, muita gente gosta de carnaval. Mas por que tem tão pouco jogo de carnaval? Será que são grupos diferentes? Será que são pessoas diferentes? Será que quem gosta de um assunto também gostaria de jogá-lo? Então esse tipo de discussão a gente teve assim, exaustivamente, a exemplo da época, né? E até que em algum momento se decide, vamos produzir para esse tipo de situação, né? Não temos, né, muitos jogos de capoeira, vamos tentar providenciar. O problema agora é outro, né? Ou seja, você pode tratar de um assunto de diversas formas. E aí também envolve também uma pesquisa para saber que dentro dessas formas, aquilo que é esperado. Então a gente tem, quando o jogo se multiplica muito, né, esse conceito, por exemplo, tem muito jogo que parece com Metroid, que parece com Castlevania, então a gente chama esses jogos Metroidvania. A exemplo dos anos 90, tínhamos muito jogo em que você atirava em coisas em primeira pessoa, eram os Doom clones. Mas a gente está discutindo o que então? É o formato ou o conteúdo? Porque o conteúdo pode ser tratado de diversas formas. Então eu penso que criticamente é pensar sobre isso, inclusive hoje. Ou seja, o que nos caracteriza enquanto produtores nacionais? É uma observação de atender a um mercado internacional, ávido por novidades. A exemplo disso, né? Sempre que sai algum jogo muito diferente, as pessoas, opa, tem uma coisa nova aqui. Mas também pensar que existe o dia a dia, né? Existe aquela expectativa também de manutenção daquilo que é convencional, daquilo que... Porque você vai empatar uma grana pesada no jogo que você não conhece ou que não sabe direito sobre, ou é melhor ficar pagando ali todo o tempo para ter uma diversão que você tem certeza que você vai ter sempre, né? Então, acho que do ponto de vista de uma preocupação, né, você se ocupar daquilo antes, é ter esse entendimento contextual. Então, acho que o contexto atual envolve o quê? O que a gente tem acontecendo, né? Uma grande quantidade de grupos, uma grande quantidade de produtos, mas qual é a substância deles? O que a gente pode trazer da nossa brasilidade a esses produtos que podem torná-los impactantes, não só para fora, mas como também
para dentro. Porque existe essa síndrome do cachorro vira-lata, que ainda hoje, né, passado pelo nosso anos, Nelson Rodrigues, a gente ainda acha que o que vem de fora é melhor. Até que depois descobre que boa parte dessas coisas são feitas por brasileiros que estão lá fora. Então, aí a gente passa a achar, nossa, que é incrível, né? Ele precisa só fora. Exato. Um dia eu vou lá para fora e vou mandar coisas aqui para dentro, quando poderia ser feito o caminho inverso, né? Criar-se grupos de referência importantes para discutir, às vezes, assuntos muito pontuais. Ou seja, como eu falei do Arame Farpado, eu sei que vocês têm na cabeça de vocês diversas ideias de jogos, né? Alguns deles passam por um problema ou por uma situação que envolve muito tempo, muito dinheiro, muita gente, e aí a gente meio que nem só sobra nessa, não vou fazer não, porque também eu nem queria, não dá. É isso. Mas a gente pensar em termos acumulativos, fica mais fácil. É fazer coisas pequenas que vão se ampliando, constituindo uma comunidade, que era o que a gente não tinha à época, não por causa disso que não deu certo, mas deu certo de diversas maneiras, que a gente pensa também que a coisa só dá certo de um jeito ou não dá certo de outro, né? E aqui eu trago a Ana Karenina, né, que diz que todas as famílias felizes são iguais, as famílias são tristes de maneiras diferentes. É verdade. Então, é pensar sobre isso. Ou seja, dá para fazer sucesso de maneiras diferentes também. Ou seja, o que você queria e o que você conquistou. Nem sempre o que você conquistou era o que você queria, mas às vezes o que você queria você não sabia. Então, você sabe que ontem o Alan estava fazendo a palestra dele aqui, a gente falou sobre insustentabilidade do mercado AAA ou AAA, né? As grandes produções, as gigantescas produções, 200 milhões de dólares de produção do jogo, 300 milhões de dólares de marketing, o jogo sai do estúdio custando $500 milhão, e ou ele vende muito ou ele quebra o estúdio. Exato. Numa lógica capitalista, quebrar não é uma opção, né? Você não pode mais arriscar porque você precisa garantir o retorno sobre o capital. Não estou dizendo se o capitalismo é bom ou ruim, isso é outra discussão. Estou dizendo qual é a lógica posta hoje do ponto de vista de mercado. Nesse sentido, me parece que esses sabores diferentes, que essas formas diferentes de pensar, e o Alan colocou isso aqui ontem também, ainda que a gente também já esteja começando a ver triple I's, né, os indies super qualificados, super bem feitos, que Deathbound não é um indie só, né? Deathbound, jogo brasileiro, produzido pela Fireforge aqui no Rio de Janeiro, talvez seja um double I, né? Mas tem ali um tempero diferente, que me parece é uma tentativa, portanto, da própria indústria se entender como chegar a produções que se utilizam da tecnologia disponível hoje e que ao mesmo tempo trazem elementos de narrativas, né, sejam elas próprias, né, da construção narratológica ou emergentes, construídas pelos jogadores, me parece que é uma busca de permitir diminuir o risco do que está posto. Como é que esses elementos culturais, como é que esse fazer cultural pode de fato gerar coisas diferentes? Porque não basta, concordo totalmente com você, não basta ser o personagem de capoeira. Porque pode ser um jogo de capoeira e que na verdade está simulando o Doom, está simulando qualquer outra coisa, um Metroidvania da vida. Tem como? Ou é só de fato a narrativa, é só de fato os personagens? Como é que essa vivência nossa, essa cultura nossa pode interferir de fato na construção do jogo como um todo, né? Não só com as personagens ou com pequenos elementos? Ou não tem como? Então, eu penso muito que isso é disputa, né, dentro do processo de pensamento, às vezes mais opinativo do que certo, científico, né? Científico, né? A gente imagina que, a partir do momento que eu tenho certos elementos que são reconhecíveis, aí eu lembro sempre do meme do Capitão América apontando, né? Tipo, eu entendi a referência, né? E isso é interessante porque é uma forma de se reconhecer lá, né? Eu penso isso em termos até de um cenário meio memético, né? Na qual certas ideias vão se avançando e aí perde o referencial. E a questão do referencial torna-se importante não só para dar uma certa autenticidade àquela experiência, né? Mas ao mesmo tempo porque aquilo constitui patrimônio. E aí quando a gente começa a falar em relação ao patrimônio é sempre um pouco complicado, porque a gente está sempre falando de um patrimônio que às vezes não é nosso, ele é sempre compartilhado. Sim. Então a nossa opinião sobre uma determinada mitologia ou sobre determinados valores ou emblemas ou signos passam no entendimento do que o outro reconhece como aquilo, ou seja, é válido, né? É permitido, e a gente pensa também em termos de arte, ou seja, até que ponto a gente também tem que fazer sempre certas concessões, que também não tem produção, né? Aí tudo vira apenas história, né? E não há espaço para se discutir as interpretações sobre aquele determinado fenômeno. Então eu penso que, a partir do momento que você coloca a mão no controle, né? E você jogando, reconhece-se, né, naquilo que está acontecendo ali, por ações, né, por diálogo, por música, por cor, por som, por trilho, já está cumprindo um papel muito interessante, ainda que não
especialmente e exclusivamente lidando com as questões que são garantidas. Vou trazer um exemplo muito particular, que acho que vale pouco como ensaio. No Capoeira Legends, o personagem principal, que era o Ngazá, ele dispunha na roupa dele, no inventário, um cordame que tinha uma cor. E é lógico que a ideia de gradação por cor só vai aparecer muito tempo depois, né, a partir de um mestre de capoeira. Mas como muito tempo depois? É muito tempo depois. Estamos em 1828, vai aparecer, enfim, lá, acho que anos... Posso aqui falando bobagem, mas a partir dos anos 50 para 60, quando começa a integração da capoeira, não só como manifestação cultural, mas também como algo desportivo, né? Sim. A partir, né, do entendimento de que isso não pode ser proibido, o que é muito louco, né? Ou seja, o que a gente tem hoje como patrimônio da humanidade, em algum momento, era proibido de ser executado publicamente. Sim. E as pessoas eram presas e mandadas pela das cobras. É isso. Imagina que você, por estar dançando algo, ou por estar manifestando uma expressão corporal, você é preso. Então é mais ou menos como era a época. Daí, entendimento sobre resiliência, sobre valores, né, do ponto de vista do que se constitui em termos de grupo. E aí vieram, né, a um fórum, né, reclamar disso, onde já se viu, né, você está querendo falar da capoeira e, ao mesmo tempo, colocando uma situação anacrônica na qual eu falei, tá, do ponto de vista histórico, sim, mas é um jogo. Ele não é um tratado, né, histórico que vai aparecer dentro. É uma experiência. Essa experiência pode ter, né, certas questões. Mas isso acontece muito atualmente, né, especialmente quando a gente discute certas mídias nas quais a gente discorda de certas questões e tenta trazer isso, né? Por exemplo, mas não era assim. Cara, é uma sereia, cara. Antes de você discutir questões relacionadas, né, a etnia, gênero, enfim, quaisquer aspectos que vocês queiram discutir, já está discutindo mitológico pelo mitológico, aí, malandro? Aí tudo é possível e vamos lá. Mas há um diálogo, há um discurso que é importante ser também, né? Sim. Porque o que é válido para um outro, em termos de valor, ele vai tentar defender, e de como é que a gente consegue tratar isso de uma forma mais equânime, de todos se satisfaçam, mas saibam que não dá. Vai ter sempre alguém que vai discordar, não vai gostar, vai falar mal, vai falar para ninguém comprar o seu jogo. Por quê? Porque ele não sabe usar, né, criteriosamente certos aspectos, né? Isso não aconteceu assim, isso não era assim, e como se a pessoa fosse uma testemunha ocular da história. Justo. No universo lúdico, né? Ou seja, como se aquilo ali não fosse uma camada em cima da nossa, em que a gente pode trabalhar outras questões, discutir outras questões. E eu acho que é isso que a gente guarda bem do jogo. Ou seja, a realidade é o pior jogo de todos, né? A gente está sempre à mercê, por exemplo, agora, de alguma coisa acontecer que não está sob o nosso controle. Sim. E é por isso que a gente joga. A gente joga porque em algum momento se descobriu que sobre essa miniatura a gente tem um certo controle. E esse controle garante situações que são adequadas, agradáveis, prazerosas, e outras que não, justamente para valorizar as que são. Então acho que cabe a gente pensar na cultura também nesse sentido. Por que jogamos? A gente joga porque a nossa expectativa para a realidade é sempre muito pior do que ela é e se apresenta. E é muito extraordinário isso. E eu fico lembrando, você está falando assim sobre vivência, né? Porque cultura é isto, é vivência também. E a vivência se dá por múltiplas formas, né? Pela própria vivência, pelo ouvir os outros, pelo ler, né? De fato, pelo brincar, né? Tudo isso faz parte de construir vivências e, portanto, de alguma maneira se aculturar, digamos assim, né? De obter ou de aprender para si a cultura. E aí me vem à cabeça duas questões, né? A primeira delas, assim, eu me lembro do nosso querido José Lúcio Slotman, né? Icon Games, um dos mais antigos desenvolvedores aqui do estado, certamente um dos mais antigos do país, do sucesso que ele fez com bola de gude nos sites online na Alemanha. Assim, eu não sei vocês, mas até onde me vem o domínio, os alemães não são de jogar bola de gude. São, por incrível que pareça. São, né? São o elemento, como é que algo que de repente, que a gente identifica como particular nosso, né? Está exposto em outros lugares. E aí, para além disso, e numa dialogia desse processo, eu também não olho para o Geeks e penso no Geeks jogando capoeira. E tô fazendo capoeira Legends só como exemplo particular, mas assim, isso passa tudo que a gente faz de alguma maneira. Como é que vem as ideias? Ou como que você filtra essas ideias para perceber que elas têm que ter algum grau de vivência ou de experiência particular seu, senão você não tem... Eu nunca vou fazer um jogo sobre samba, porque eu não sou exatamente um sambista. Então não é um universo que está próximo a mim, dificilmente eu vou pensar sobre ele. Mas ao mesmo tempo ele está validado em um monte de lugares, né? Que formas, ou qual é o momento em que a gente tem que abrir para além da nossa vivência particular, e em que momento talvez, qual é o filtro para a gente não abrir tanto, não ir tão longe para de repente fazer um negócio anacrônico demais, que não toque em nada a realidade, que portanto não converse com as pessoas que vivem aquela cultura.
Exato. Acho que tem uma linha tênue nesse sentido, né? Num processo tipo, aonde eu estou e para onde eu estou olhando, e a gente pensa sempre na questão de perspectiva, né? Olhar as coisas de um certo ângulo e percebê-las, eu sei o que é isso porque eu estou vendo dessa maneira. Mas a partir do momento que você começa a rotacionar isso na sua cabeça, ou seja, começa a ter outras perspectivas, coisas interessantes começam a aparecer. Então, quando a gente começa a olhar um jogo em que ele tem um processo de desenvolvimento na qual ele trata de um certo assunto, é entender de que isso foi debatido talvez à exaustão, e o resultado disso é de que, dados os dramas do momento produtivo, chegou-se a esse resultado e você, nossa, que coisa curiosa, né? E às vezes não, às vezes simplesmente é um determinado estalo que a gente tem sobre uma coisa que ninguém falou ou que algum comentou, que é engraçado, ou que é divertido, ou que é válido de se dedicar para chegar a um resultado que é um pouco maior do que aquele que tinha inicialmente, que é zero. Então acho que a partir do momento que você está no zero, e esse é um zero muito potente, isso é muito incrível e também paralisante, o que é o zero mais alguma coisa, né? E onde é que está essa coisa? Então, o próximo passo, ele acaba sendo decisivo, porque você sai de uma situação no que você tem nada e passa a ser estar no lugar onde você tem alguma coisa. E esse caminhar é também uma revisão constante dessa perspectiva. Ou seja, o seu contexto, ele traz para você o quê? Tudo aquilo que você tinha até chegar àquele momento, mas o das outras pessoas. E essa negociação dialógica faz com que esse assunto aqui fica... vamos dizer assim, mais iluminado para ser trabalhado. Há uma crítica que se faz a isso também, né? De uns tempos para cá começou a aparecer muitos jogos e obras relacionados à mitologia nacional, que a gente entende como sendo as nossas lendas, né? Então tem uma série da Netflix que está uma revisitação em relação a certas figuras, né, mitológicas, né? E a gente pensa isso, cultura brasileira igual a folclore brasileiro. E não é bem assim, né? Ou seja, o folclore não determina determina, ótimo, mas não determina uma cultura, assim como nada determina a cultura por si. É uma soma de diferentes espaços, né? Mas quando a gente vai para a questão cultural, e especialmente em relação à escolar, e aí fica um pouco uma crítica do Guilherme, professor, também é isso. Essa manutenção de que aquilo não aquilo está, né? Então vamos fazer um jogo? Vamos fazer o jogo do Saci, vamos fazer o jogo do Curupira, vamos fazer o jogo da Caipora, vamos fazer o jogo do Boitatá, vamos fazer o jogo de quem? Enfim, pirem aonde vocês querem em relação a isso, como se isso fosse, por si, válido, só por ser o Saci, ou Curupira, ou Caipora, ou seja, parece que qualquer coisa que você faça com isso automaticamente é cultural, automaticamente é válido, é bom, e não é. Na verdade, o que a gente tem aqui, mas uma vez que você tem isso, como você lida com isso? Porque em algum momento, um cara chamado Walter Disney sacou que ele podia pegar todas as obras do Andersen e dos irmãos Grimm e conformá-las. E aí, se eu falar com vocês Branca de Neve, se eu falar com vocês Pequena Sereia, na imagem de vocês não vem as produções originais, porque vocês não tiveram contato com elas. Ainda bem, porque elas são terríveis, do ponto de vista das histórias, né? Porque elas existiram para satisfazer um público numa certa época, né? E agora existem de outra maneira. Mas o que vem à mente de vocês é essa imagem dessas personagens e que agora tem seu domínio, a ponto de você não poder mais fazer nada com elas, né? Mas por que não, né? Porque eu não posso adaptar, mover, modificar. E se eu posso fazer isso com Walter Disney, por que eu também não posso fazer com outros, né? E aí começar a pensar também sobre, na pergunta que você faz, da onde vem esse primeiro momento? Eu acho que vem de um certo incômodo de se observar certas coisas da mesma maneira, né? Trago aqui Maturana, que diz que, né, conhecimento é uma perturbação do seu sistema neurológico. Então, para você aprender, você tem que ser perturbado de alguma coisa. Se está no mesmo lugar, parado, vendo as mesmas coisas, tendo os mesmos estímulos, nada muda. Mas a partir do momento que você se percebe indo em direção, né, vendo de maneira diferente, ouvindo coisas diferentes, pensando de maneira diferente, aí surgem coisas diferentes também, né? Há exemplo disso, né? Eu pegar um personagem de determinado lugar e colocar ele em outro para ver o que acontece. E às vezes o que acontece é uma coisa muito legal, às vezes acontece uma coisa que não é tão legal, mas aconteceu. E acontecer é melhor do que não acontecer. Muito da lógica do tal de só sei que nada sei, né? É ela que nos move, ela parte de um lugar... Imagina os gregos na época, cara. O cara, aí os gregos tudo travando. Não entendi. Não, o bug do milênio, de 2 milênios antes de Cristo, né? Essas coisas assim. Não, mas de fato, assim, me parece, né? Essa lógica que você constrói, de perceber de fato que esse conjunto, né? Esse caldeirão que de alguma maneira vai te preparando para você poder ter as ideias.
tem muita gente que pergunta como é que começa a fazer game, né? E aí a molecada vem, mas o que eu tenho que estudar? E claro, aqui tem um monte de estudante do Instituto de Ciência da Computação, isso é maravilhoso, uma área, né? A área da tecnologia. Eu tava aqui achando Poxa vida, quem diria? Mas tem, me parece, não basta só isso. Você que tem um estúdio, né? Eu que tenho um estúdio, a gente que tem essa... E não são estúdios de 300 pessoas, de 500 pessoas, onde há uma possibilidade de especialização de cada profissional. Não sei como é que é na vivência lá da Donsoft, mas na vivência da GF Corp, eu sempre busco gente que tenha uma habilidade de entender as múltiplas linguagens. Não me parece que baste ao programador somente ser um bom programador. Ele tem que perceber, na hora que eu falar da música que vai acontecer no jogo, ele tem que entender o clima que está relacionado a isso. Sim. A arte que vai ser gerada, ele tem que entender que a programação que ele está fazendo vai conversar com um conjunto visual, artístico, sonoro, que de alguma maneira ele precisa entender para que possa produzir um código mais eficiente, inclusive. Tô maluco? Não, tá? Assim, pontualíssimo, né, em sua análise, justamente porque hoje a gente tem um processo meio crítico em relação aos conhecimentos, né, e que temos pessoas que estão dentro de um espaço de produção de conhecimento, né, se preocupando e perguntando, cara, o que eu tenho que estudar, o que eu tenho que aprender, né? Saibam que o que você aprender hoje, daqui a 2, 3, 4 anos, não vai ser desaparecido, tá? Mas vai ser suplantado, modificado, movido. Então, não se estressem com isso agora, mas se estressem com outra coisa. Que tipo de conhecimento eu tenho que ter para ter esse conhecimento? Perfeito. Então, a questão do hard skill e do soft skill, o soft skill ganha disparadamente. Por quê? Porque a partir desse soft skill, você consegue obter qualquer hard skill. E ele vai mudar, ele vai ser modificado, enfim. Imagina mais ou menos quando eu comecei, né, especialmente dentro da área de design, o grande barato era uma linguagem de programação chamada Lingo. Já ouviram falar em Lingo? Provavelmente não, que era a linguagem de programação que se usava no Macromedia Director. E o que é o Director? Era um programa da Macromedia para fazer animações e multimídia, que depois vai melhorando e vira o que a gente tem como sendo Flash, que aí vocês já conhecem um pouco, mas aí tem o ActionScript para trabalhar com Flash, por meio do Flex, e aí vem o iPhone e acaba com tudo isso. Do nada, Bruno. Aí o Steve Jobs resolve brigar com ele, não, acabou. Então quem é essa pessoa que se dedicou exclusivamente a um conhecimento técnico específico desse para... Não. Agora, se ele tem uma observação de que, o que eu preciso, com quem eu converso, onde que eu vou, quem é o cara que está entendendo dos trends, o que vai acontecer semana que vem, aí sim, essa pessoa acaba tendo um processo de destaque. E aí, pensando em termos de estrutura empresarial, de estúdio, de empresa, enfim, é um pouco isso também. A entender também que essa estrutura ela vai estar sempre se modificando, né, dentro de um processo, tipo, o que a gente tem que saber agora, né? Então, exemplo, a gente trabalhava muito com Unity, e aí teve todo aquele bizu com Unity, e aí ainda está rendendo, né? Ou não está rendendo mais, porque é tudo muito rápido, né? Do nada aparece alguma coisa e tira as pessoas desse foco, coloca foco em outro lugar, né? E aí começou a aparecer um pessoal, não, tem uma ferramenta nova aqui que já tem 10 anos, que poucas pessoas ouviram falar, chamado Godot, e agora é Godot. E aí meio que hiperinflacionou também, né? Um pensamento sobre, e aí, gente, legal, você está migrando um conhecimento de uma estrutura para outra, porque elas são, não digo parecidas, mas elas lidam com questões que são tecnicamente consolidadas. Porque no final aquilo vai rodar em alguma coisa. Isso. Vai rodar em uma tela, ou vai rodar num óculos virtual, vai rodar numa projeção, mas o que eu preciso saber? Primeiro o que eu vou rodar? Ou seja, antes disso tudo, que é uma solução para um problema, o que que vai valer tanto a pena de alguém parar e gastar uma certa quantidade de tempo numa posição extremamente desconfortável, apertando uns botões ou sacudindo o corpo, para ter uma experiência que é diferente da que tem normalmente. Não sei se acontece com vocês, e teve uma vez um trabalho que a gente estava observando, tipo, se os jogos da atualidade divertem tanto quanto os jogos de antigamente. E aí fizeram essa pesquisa, o pessoal falou que não. As pessoas estão extremamente incomodadas com os jogos da atualidade, por quê? Porque eles parecem muito situações extremamente burocráticas, né? Que você tem que fazer certas coisas de um certo jeito. Perdeu-se aquele negócio de você soprar um cartucho, porque senão não vai funcionar, colocar ele no console, apertar e jogar e pronto. Né? Não tem uma hiper-elaboração sobre... E tem um momento para isso também, né? Um jogo que eu curto muito jogar, é claro e amplo, eu acho importante ter aqui sendo, a gente está sendo... Tá gravando, né? Tá gravando. Isso vai ficar para sempre, né? Eu posso apagar depois, dependendo do quanto você me der. Então tá. Não, que é crítico, né? Que eu falo muito com meus alunos, que eu gosto muito do Euro Truck Simulator. Quem aqui joga Euro Truck Simulator?
Claro, tem sempre pessoas incríveis que gostam do Euro Truck Simulator. Mas como assim? Você é um caminhoneiro na Europa? Sim, cara, você leva lá seus carregamentos de queijo leite de cabra, seus iates, né? Pelas estradas ali, né? Da Áustria, indo em direção lá, subindo para a Suécia. Enfim, torna certo ou errado dependendo da música que você ouve. Exato. Por quê? Não é um jogo em que você tem uma grande... vai salvar o mundo, a galáxia. Não, tu vai fazer uma entrega, cara. E tu vai dormir, tu vai abastecer seu caminhão e vai ouvir, né? Trilha sonora da Autoestrada do Azerbaijão. Isso. Que tem sucessos incríveis lá para você ouvir. E eu pensei, mas por que você joga isso? Na verdade, o que eu quero é o quê? É um processo de envolvimento com uma atividade que eu não executo normalmente, ou seja, no dia a dia eu não sou motorista de caminhão, sei que aquilo ali não representa em nada o exercício de um caminhoneiro. Por outro lado, me distrai, me relaxa. É o entretenimento, algo que eu gosto de fazer entre coisas que são consideradas extremamente importantes, né? E eu fico imaginando um motorista de caminhão que nas horas vagas dirige caminhão, e aí você fala, não, isso não existe. Existe. Pessoas que, né, têm essa tensão. Por quê? Porque é uma outra coisa. E essa outra coisa que a gente discute do ponto de vista do processo produtivo é entender o quão importante ela é para vocês. E o quão simples ela precisa ser. Ou melhor, a palavra melhor aqui, o quão elegante ela deve ser. Quão sintética, mas ao mesmo tempo suficiente. Todos vocês devem ter algum tipo de jogo de conforto. Meu jogo de conforto é um jogo lançado em 83, chamado Beam Rider. É um jogo muito simples. Você é uma navezinha e tem que atirar em disquinhos que vêm em sua direção. Ah, mas é só isso? Mas o jogo tem mecanismos ali, né, ou mecânicas, melhor explicando, em que esse envolvimento vai ficando cada vez mais exigente, numa relação visomotora, numa questão estratégica, e isso é bom. Ou seja, eu não tenho esse tipo de sensação em outros jogos, porque tem uma tela de carregamento, tem shaders, tem uma série de diálogos que eu acho que eu não precisava estar ouvindo, que me dão exatamente as mesmas histórias, né? É um contra todos, e veja como ele é especial, e veja como ele Jornadas tem que... do herói, incabáveis, inacabáveis. Exato. Ali não, ali eu sou uma navezinha amarela que atira. Isso para mim é suficiente para aquele momento. Não estou desmerecendo as outras experiências que também são vívidas e incríveis, mas elas também têm outros lugares. E às vezes a gente fica muito com o olho nessas experiências muito grandes, muito intensas, muito críticas do ponto de vista econômico. Por quê? Imagina, uma coisa é você fazer um jogo de 6 meses e que você gosta e algumas pessoas gostam e tá tudo bem. Outra coisa é você desenvolver 4 anos com um estúdio que tem 300 pessoas em diversos países para chegar a um resultado e aí aparece um outro jogo que ninguém sabe, tipo Fall Guys ou... enfim. Sim. Enfim, estou dando um exemplo de algumas coisas que apareceram Among Us, que gastaram menos 3. Isso. E você não é justo. Mas ninguém disse que é justo. A questão é que eles alcançaram uma percepção de contexto social na qual aquilo tem valor. E não é que o que você fez não tem. O que você fez tem um valor que às vezes aparecer muito tempo depois, né? Essa construção de valor hoje é possível. Eu fico lembrando de quando a gente começou. No meu caso, eu estou falando de coisas de quase 20 anos atrás, mais ou menos. O tempo é parecido com esse, enfim, né? Tal. Olha a minha barba. Não, vamos pular essa parte. Tá. Me parece que hoje não é dizer que é mais fácil, não é isso. Mas as ferramentas de prototipação ou até de desenvolvimento estão muito mais disponíveis. Eu me lembro, quando o primeiro contato meu com o Geeks, a gente tinha na GF Corp um site de notícias, chamava Arena Games, e eu fui até a Barra, no escritório em que a Donsoft ficava, Geeks, André Cariús, Alexandre Bandeira e mais umas 10 cabeças, no Downtown, no Cita América, né? Cita América. E fui lá para entrevistá-lo, para conversar com ele, para entender o que estava acontecendo. A gente tinha muito esse foco de trabalhar, de cobrir o setor nacional. E eu me lembro de vocês contando o veneno que era cuidar do motor gráfico, que era de uma empresa russa, que, porra, e sei lá se os caras falavam inglês, como é que era a tradução. Como é que você vê essa mudança de experiência do ponto de vista, inclusive, desta questão do fazer e da experimentação desse fazer cultural, que é o fazer de games, e o quanto que isso pode facilitar ou não a aparição de novas ideias? Então, eu acho isso fundamental, assim, nesse sentido. Por quê? O que era crítico à época era, você tinha uma ideia, você tinha certeza, o jogo estava funcionando na tua cabeça, estava tudo ali. Tudo funcionando. Aí você tinha soluções que existiam, C4 Studio, você tinha NeoAxis, você tinha
Crytek estava começando, mas assim, estamos discutindo ferramentas que custam $1 milhão a licença. Não tinha nada gratuito, galera, é uma outra época. E aí você não bota a mão no bolso, gente, será que foi outra calça? Vê se a minha memória não tá me furando, né? O lance do cara vir instalar o drive com chave, eu não assim, não tô entendendo. Você coloca download, o cara vinha com drive. Isso, dongles, não era USB, era dongle na porta LPT, para você ter a licença de usar aquele equipamento, né? Ou melhor, aquele equipamento rodando aquele software, era um software industrial, vocês não tinham um meio do caminho. Ou você era alguma coisa que você fazia em Basic, né? Ou era alguma coisa que você envolvia DevKits, envolvia outros tipos de relações, especialmente comerciais e caras, né? E aí a questão é, você quer fazer, então você tem que correr atrás, aí você vai pesquisando, vai batendo papo, aí tinha lá um Maker, aí você entra em contato. Detalhe, a gente não tinha o Unity ainda, ele vai aparecer depois de Mac, então era antes dessa época, tá? E aí aparece isso, olha, tem um cara lá na Rússia, e esse cara tem uma ferramenta que é o Neomax, já é barato. É barato no sentido tipo, junta aqui o meu e você, e a gente compra por quê? Porque ele está começando. E assim como você está começando ele também, para ele é melhor que tenha alguém usando a dele do que não usando nenhuma, porque ele pode ter uns cases de sucesso, botar no site dele, né? Mas é lógico, você está pagando também por alguma coisa que está começando. Então, uma boa parte dos problemas vão estar embutidos nesse valor que você está pagando. Ou seja, não estou dizendo que o software livre ele é ruim pelo fato de não ter, né? Não, ele é muito bom, ele é livre. Então é legal, é isso também, né? O quanto que se dedicou para tentar resolver. Um exemplo, se você for lá no roadmap do Godot hoje, você vai ficar impressionado com a quantidade de coisas que eles têm à frente deles e as coisas que eles já passaram. Então algumas coisas estão resolvidas, outras só vão se resolver porque a comunidade, né, entrou em massa nisso. Isso é muito legal de ser percebido do ponto de vista do coletivo, né? Mas é entender que uma coisa é o resultado a partir de uma ferramenta que você tem que dar conta de aprender, estudar, comprar, dá seu jeito. Outra coisa é que ideia você tem, que conforme a sua ideia, certas ferramentas são mais interessantes do que outras, né? Então eu vejo hoje muita gente falando, do Unreal, mas o que você vai fazer? Cara, eu vou fazer um Space Invader, né? Eu falei, olha, eu acho que o Unreal é hiperdimensionado porque você quer fazer. Dá para fazer isso de outro jeito? E aí você começa a ter uma certa agnose em relação àquilo que você quer fazer do ponto de vista de onde você quer fazer. Então é ter esse conhecimento também, ou seja, do que está à disposição, é importante, coisas que a gente não tinha época não existiam. E hoje se tornou mais fácil. Hoje você pode, olha que luxo, se dedicar ao jogo, e não aquilo que é necessário para o jogo aparecer, ou ser construído, enfim. Exemplo, a gente tentou, olha que maluquice, fazer a nossa própria engine, chamada Fish, na época. E a engine era o seguinte, a gente queria botar uma caixa no espaço, uma caixa. Então, a Alexandre Madeira tinha que colocar as informações de onde que a caixa vai aparecer, no X, no Y, no Z. Colocar. 0 ponto, entendeu? Hoje não, você arrasta e solta. Isso é muito legal, mas isso é uma novidade. Então, novidade tanto, mas pra gente era a época. Sim. Meu Deus, não vai precisar escrever. Não, você clica, arrasta e solta, olha que incrível. Meu Deus. Parece até um CorelDRAW, você arrasta as coisas, né? Sim. E aí a gente entende que como também evoluiu isso, a ponto de você ter soluções já resolvidas para uma série de coisas. Aí eu quero fazer um jogo de nave, um jogo de corrida, um jogo de esporte, um jogo de... E esse talvez seja um problema. A gente está se fiando muito em que dá para fazer, já resolvido, e o que eu consigo fazer. E acho que a ideia do futuro, do ponto de vista agora discutindo mecânica e nem tanto tema, tá? É que tipo de novidades podem aparecer quando você junta coisas diferentes. E isso o brasileiro é maravilhoso, né? É você ir na pizzaria rodízio e tem pizza de quê? Sushi. Estrogonofe, sushi, né? Mas peraí, estrogonofe? Sushitza. Pizza? Não combina. Não, combina. Nossa, claro que esse tempo todo, essa, né? Esse manjar dos deuses. É uma guerra, né? Uma crise diplomática aberta. Não tem a menor condição. Imagina, na ONU, o pessoal discutindo, né? Não lutem agora. Agora, resolver isso. Que é uma falta de respeito. Absurdo. Né? Mas é pensar isso, ou seja, como juntar coisas diferentes e chegar ao resultado, que claro, vai ser diferente porque as coisas são diferentes. Isso é muito brasileiro, muito, muito. Na roupa, na música, na culinária, porque a gente é isso, cara, um país gigantesco, com pessoas extremamente diversas, ainda bem, né, cada vez mais temos que enaltecer a diversidade, pessoas tão diferentes, pensando em coisas tão diferentes, de forma tão diferente, de olhares tão diferentes, e tem a diferença, isso enriquece, né, e a gente tem lá isso, do ponto de vista do slot, né, por que o gringo gosta tanto do jogo de bolinha de gude? Eles têm os marbles dele, mas para eles é alguma coisa muito menor, pra gente não, pra gente tem... Vai aqui, você encontra os caras da minha idade. É isso. Só aqui, ó. É isso. Soltando os bolitas de nhaque, né, como dizem. Caganitas. Enfim, aquilo tem vários nomes em vários lugares do mundo, mas é um brinquedo. E o brinquedo, ele é eterno.
e universal e prévio do conhecimento, como a gente resolveu estabelecer, né? Como diz o próprio Zinga, né? Os mamíferos brincam antes mesmo do ser humano brincar, né? O conhecimento é anterior o brincar é anterior ao próprio conhecimento, né? Geeks, a gente está assim, chegando no final do nosso bate-papo. Você falou ficar aqui 2 dias. A gente pode fazer, não tenho tranquilidade. Eu já avisei em casa que eu tenho pergunta para fazer com você até tranquilamente. A gente vai para Game Dev Summit 2025. Caramba, já sem problema nenhum. Aqui. Mas quero também abrir para o pessoal poder fazer perguntas, já de antemão te agradecendo nesse sentido. Quem daqui queira fazer perguntas, só levantar a mãozinha. Peraí. Deixa eu falar um negócio, tem que ter o microfone. Senão o pessoal lá das internets das internets não vai saber. Se você quiser ir na frente, vai ser ótimo. Melhor ainda, as pessoas vão te ver. E você, por favor, se apresente, diga seu nome e faça a sua pergunta. Pegar uma colinha aqui. Ih, mas é uma pergunta escrita, meu Deus. Não, são uns tópicos aqui. Vários tópicos, vambora. Tamo aí. Assim. Bom, meu nome é Bruno, eu estou nessa área de game design e uma coisa que me chamou a atenção quando o senhor falou do cenário internacional, ser mais um no cenário internacional ou o nacional. Eu queria levantar uma pergunta no sentido de se realmente compensa, porque, pelo que o meu conhecimento, quando você está no cenário internacional, você está numa estabilidade mais financeira do que tentar se arriscar para ser o nacional. Porque eu entendo que no valor de mercado, se fosse botar o profissional no valor de mercado, aqui seria bem mais valorizado por ter poucos. E lá seria menos valorizado. Mas compensaria ter esse risco? Acho que depende muito do que você entende como sendo o resultado. Mas como você está discutindo o resultado financeiro, e a gente começa a ver isso também, tá? Às vezes a gente fala da questão da produção de jogos, veja, o jogo pode ter diversas finalidades. Além delas, olha que legal, é um produto que você tem ou como serviço, ou alguma coisa que você consome, assim. Quando a gente vai para o mercado internacional, a gente tem não só um processo de valorização nosso enquanto profissional, porque nós somos profissionais extremamente habilitados, muito sagazes, cheirosos e bonitos, né? E quando a gente vai lá para fora, a gente está meio que uma relação um pouco diferente, justamente em relação ao poder aquisitivo, né? Ou seja, quanto custa o nós lá, né? Absurdamente mais caro. Pelo menos em relação ao dólar 5,5, se eu não me engano, acho que está mais ou menos essa taxa. Então, brasileiros venham porque, enfim. Mas a questão é, você ir prestar serviço para alguém, para receber ou você criar o seu próprio e tentar, né, vender. E aí envolve essas questões de como trabalhar com jogos. Ou é uma forma mais autoral, eu tenho o meu estúdio produz, ou eu, enquanto profissional dos jogos, vou buscar, né, com meu diploma, meu portfólio embaixo do braço, batendo na porta, lá da dona Bethesda, né, da dona Electronic Arts. Dona Bethesda, tá em casa? Garoto, entra aí. Enfim, não funciona bem assim. Mas eu penso também que quando a gente vai para o mercado internacional, a gente abre o leque de oportunidades, porque tem realmente muito mais gente, né? E não é porque nós consumimos poucos jogos, não. O Brasil consome jogo pra caramba, né? A questão é que jogos a gente consome e por que consumimos esses jogos. Um é porque, enfim, tem as questões relacionadas ao marketing, que a gente também não pode desconsiderar. Não é só fazer o jogo, mas é tornar esse jogo conhecido, que foi, no caso, na nossa época, crítico, porque ninguém sabia do jogo e as pessoas não adquiriam, e por não adquirir ninguém sabe, e aí entra numa espécie de ciclo, né, de desinformação e não aquisição. Mas aí pensando em termos, logicamente, de uma expectativa de curto para médio prazo, né, em termos de recepção, sim, eu acredito que o mercado internacional se torna mais interessante pelo fato de você poder colher um pouco mais, né, valor e, logicamente, gastando aqui. Porque se você for para fora também, aí meio que fica na mesma coisa, né, porque você vai estar recebendo lá e gastando lá e tendo uma vida lá, né. Outro caso que também vale ser destacado nesse sentido é que lugares aqui dentro a gente pode fazer mais ou menos diferença, né? E aí eu penso muito nisso, ou seja, vocês tendem a adquirir jogos nacionais porque eles são bons ou porque eles são nacionais e vocês querem dar uma força? Porque tem isso também, né? Uma espécie de busca de um protecionismo pelo fato de, tipo, eu não sei quem é não, mas ele é Flamengo, então eu vou votar nele, sabe? Isso a gente às vezes tem um processo de empatia, de valorização, mas a valorização passa também por um entendimento de como é que, se eu não estou, né, concordando ou adequado ou entendendo esse mercado, como é que eu posso também atender aquilo que ele não tem. Então, observar localmente a falta também é bom, por quê? Porque a gente pode preencher essas lacunas com alguma coisa que seja muito característica nossa e a gente se destacar e fazer sucesso lá fora também, por exemplo. Não sei se era isso. Eu me perdi na questão, eu fui falando, mas eu acho que era isso, né? Lá fora, aqui dentro, isso aqui dentro é mais importante, é importante a beça, lá fora também, e dependendo da estratégia, eu vou lá para fora e volto, eu fico aqui e vou para fora, e aí
cabe também cada um, né, entender também quais são as suas expectativas. Quais são as suas perspectivas em relação à própria profissionalização, né? Que sim, é uma profissão, tá? Às vezes se discute mais que é algo menor, é algo que você faz porque você não está trabalhando seriamente. Não, acabou. Hoje em dia o mercado de entretenimento digital, especialmente, ele é absurdamente mais valorizado do que outros que têm, né, voltados. Ou para o mercado financeiro, que é tipo um jogo também. Aliás, é muito próximo, né? Se a gente parar para pensar, né? As questões aí envolvidas, né? Olha, é igual jogar, tipo... Eu ia falar uma coisa que não pode. Isso, exatamente. É isso. É World of Money, né? Alguma coisa assim, né? Isso. E você tinha outras questões? Era só essa? Não, era só essa. Então... Na verdade, tinha outra, só que no caminho você respondeu ela também. Legal. Fico feliz de ter atendido e, enfim, estamos aí também para outras perguntas relacionadas. Mas é algo que a gente precisa meditar pessoalmente, né? Cada indivíduo que tem um interesse em uma articulação profissional ou de conhecimento vai se envolver e se destacar para fazer alguma coisa. Tem mais perguntas? B, vem para frente. Mesma coisa, se apresenta para o povo te conhecer em casa. Beleza. E faz tua pergunta para Fala aqui. Bom, bom dia. Bom dia. Prazer, meu nome é Bernardo. Eu sou produtor independente de um sistema de RPG de mesa chamado Sistema 6D6. E eu comecei muito, não na mesma época, mas eu conheci muito aquele período em que o acesso à tecnologia era muito escasso e a gente tinha que usar a nossa imaginação para poder fazer. E daí que veio o RPG de mesa. Porque aquilo que você falou, o maior hardware que a gente tem é a imaginação. Então eu gosto muito desse ramo do jogo não digital por conta dessa infinidade de possibilidades. Hoje em dia a gente tem uma tecnologia muito mais ampla que permite que a gente faça muito mais coisa. O Euro Truck Simulator é um tipo de jogo que surgiu, que é de simulação, né? Que a gente consegue simular a realidade hoje em dia, mas ainda assim é uma simulação. A gente tem limites. A nossa imaginação não tem limite. Então, uma das magias, inclusive, do RPG de mesa é que o mestre ele pode preparar 1 quilômetro de história. Na hora H vai acontecer uma coisa que ele não estava preparado. No videogame é aquilo scriptado. Então, mas a questão que eu queria perguntar é a seguinte: dentro desse cenário, eu sou um produtor independente, eu sou um produtor pequeno. Você diz que o mercado de jogos está crescendo, ele já é hoje em dia uma profissão consolidada, de fato é, mas a minha alfinetada, digamos assim, que eu queria fazer é a seguinte: beleza, a gente tem um mercado amplo, a gente tem um mercado que está crescendo nacionalmente e internacionalmente, mas para quem? Porque eu, como produtor individual, por exemplo, sou nacional, estou há 1 ano fazendo propaganda, participando de eventos e tudo mais, mas eu vejo muito mais sucesso concentrado sempre nas mesmas marcas, sempre nos mesmos lugares. E o produtor independente ele acaba tendo pouco espaço. Então o que eu queria perguntar é: como que a gente, como produtores independentes separados, podemos nos unir para que um cresça e o outro também, e a gente possa continuar fazendo esse mercado nacional crescer, evoluir? Tá, vamos lá. Pegando a perspectiva histórica, que acho que responde isso, né? Então vamos voltar para o medievo, quando começam a surgir as guildas, né? Então você tinha o quê? Um determinado ofício, esse ofício ele era maltratado ou não, conforme o interesse de quem está pagando ou não, até que eles ficaram, se nós ferreiros, ou nós serralheiros, ou nós, enfim, nos organizarmos num grupo, nós nos fortalecemos, né? A exemplo da C Jogos é isso, né? Ou seja, a gente tem um processo de produção. Você levantou a mão ali. Nem terminei minha exposição, você já está comemorando. É uma ideia de fortalecimento conjunto, no sentido de não só investigar possíveis áreas de atuação, que a gente entende um pouco isso também. Poxa, mas será por que ninguém joga meu jogo? Ou que é tão difícil da gente colocar-se, né, à frente? É porque é isso, ou seja, marketing, né? Ou seja, como é que eu transformo a coisa num produto e como é que eu apresento esse produto a fim de que a pessoa preste atenção. Então imagina, atualmente você recebe um grande bombardeio de marcas, de coisas, de ações, e vocês têm um tempo finito de dedicação a isso. Então, a menos que aquilo soe absurdamente incrível e interessante, entra numa camada de outra coisa. E aí as marcas mais antigas se consolidam, por quê? Porque elas não são só mais antigas, elas estão há mais tempo fazendo propaganda de seus próprios esforços, das suas próprias atividades, dos seus próprios recursos, né? E acho que esse processo tem que ser pensado, acho que não individualmente agora, justamente porque individualmente você é uma partícula, né? Não digo desprezível, mas assim, muito pouco influente num cenário muito bem estabelecido de marcas, né? Que tem aí, entregam com qualidade, com preço, com velocidade, e sobre isso fica muito difícil você competir
no nível individual, às vezes num grupo muito pequeno. Mas quando a gente tem uma rede, essa rede facilita porque a própria rede se alimenta dos seus próprios recursos. Então, entendendo, né, um grupo que é uma guilda, que pode se unir com a outra guilda para resolver os problemas, você já tem ali um entroncamento de trocas, de escambo, de comércio, de intercâmbio, de como queiram, né, tratar. Fortalecendo individualmente os estúdios, mas em muito maior o grupo como um todo. Porque ele acaba tendo o quê? Respaldo externo. As pessoas, sim, já ouvi falar deles, eles fazem essas coisas todas incríveis, né? Cada um com sua área, cada um com sua perspectiva, seu trabalho, mas às vezes até artesanal. Então, acho que eu imagino que, do ponto de vista de um caminho interessante, seria, quem está mais fazendo algo parecido com o que eu estou fazendo? Vamos nos reunir, porque aí não é uma concorrência. Acaba se tornando um processo de suplemento, né? Você começa a suplementar aquilo que o outro não está entregando e juntos fortalecendo, sendo vistos e ouvidos. Eu acho que a gente tem também uma produção que as pessoas não sabem. Eu estou vendo essa coisa muito pequenininha, eu vou botar lá numa página, ele desce imediatamente para do 100º milionésimo produto dali. Ninguém vai achar nunca, né? Por mais interessante que seja. Vocês já fizeram isso? Foram lá para as últimas páginas do Steam para comprar algum jogo? Não. Vocês ficam mirando o quê? As promoções. E eles sabem disso. Mas, ao mesmo tempo, eles têm que ter volume, porque você nunca sabe de onde vai sair o próximo Among Us, ou o próximo... Exato, né? O próximo Survivor vai sair dali, e, de repente, muda um cenário, por algum motivo, sei lá. Agora tem um raio de um jogo do cara que é o Kong. Como é que é o nome, gente? Me ajudem. Black... Isso. Do nada esse jogo apareceu... AAA... Exato, mas ele apareceu assim, não vou falar, ué. E assim. Tem o Balatro também, que é um jogo. Balatro, jogo de carta, que ninguém conhece. Conhece Balatro? Não, o Balatro é um jogo pequenininho e que estourou muito. Ele conseguiu sair da bolha. Sim. A ponto de ter agora pessoal, né, comunidade, enfim. Mas você vê, a galera que fez Balatro, de repente, como é que eles conseguiram? Com quem eles conversam? E você vai ver que as pessoas todas, elas jogam golfe juntas, né? Isso é importante. Aonde é que eles estão jogando golfe? Vocês têm que descobrir e colar junto. Então, acho que um lugar muito importante na qual isso acontece é justamente na academia. Ou seja, aqui vocês estão envolvidos todos com gosto por uma coisa. E isso é muito legal. E é daqui que vão sair as empresas, as organizações, os grupos, as guildas. Então, envolvam-se, né? Produzam juntos e coletivamente, que aí um vai colaborando também com o processo como um todo. E parabéns pela iniciativa, que eu acho que, especialmente na pandemia, RPG foi uma coisa que, né, não os digitais especialmente, que o pessoal já estava, mas a oportunidade de você ter uma válvula de escape pela imaginação, fundamental para a sanidade de muita gente. Muita gente aí, ainda bem, não cometeu atos bárbaros, porque estavam envolvidos com o jogo e tinha que continuar. Isso é importante. Obrigado. Obrigado, Ana. Obrigado, Bia. Teve gente que cometeu atos bárbaros, mas a gente não reelegeu eles. Opa, não, porra, não era isso. Veja bem. Nessa época, então, queridos, eu queria agradecer demais a exposição. O Geeks é uma das referências, né, no estudo da ludologia, nessa produção de jogos nacionais, de fato, alguém que está há muito tempo no mercado, fazendo coisas muito diferentes, qualificadas. Sugiro que sigam nas redes, né? O Geeks1978 está no LinkedIn, está no Instagram, sigam ele por lá. Vejam também a Donsoft, a iniciativa empresarial dele, também acompanha há muito tempo. Geeks, eu queria mais uma vez te agradecer, deixar você à vontade para fazer as suas palavras finais. Bom, como palavras finais, não só um agradecimento gigantesco, né, na oportunidade, né, de a gente ter aqui um lugar de fala. A gente discute muito isso, né? A gente se sente às vezes muito, poxa, mas eu queria tanto falar sobre isso, isso, isso. E eventos, né, como esse são importantíssimos para o fortalecimento da nossa estrutura, não só nacional, mas especialmente local. Isso vale ser destacado. Temos que ter um ponto de partida, né? E esse ponto de partida é olhar para o próximo, dar a mão e seguir. E a gente entende que as vitórias vêm meio que daí, né? Ou seja, não ficar imaginando só, não, fazer, né? A verdade de fazer, né? Lógico, conceber e fazer são tão próximos em termos de expectativa, mas não desistir. Acho que tem uma questão da persistência, que é típica também nossa, brasileira, não desisto nunca. Né? A gente tem que levar isso para frente também, seja quais forem os projetos que vocês estão intencionando. Se forem projetos éticos, né, para o bem, para a diversão, para o entretenimento, para a aplicação, que a gente pensa também em jogo, às vezes, muito para isso, né? Eu quero usar o jogo para o cara se distrair. Não. São ferramentas extremamente potentes para várias outras utilidades, né? E aí cabe também dar uma olhada para isso, porque de repente aí também tem vitórias, né? Ou seja, por que ninguém está fazendo um jogo para, sei lá, tal, né, situação? De repente, é o que falta. Para ajudar crianças a tomar sua quimioterapia.
Olha, que coisa linda. Limite do limite. Exato. Né? Por que não? Porque pode haver alegria na dor, né? Ou deve haver alegria na dor, tentar minimizar a dor. Enfim. Gente, essa então foi a palestra de Guilherme Xavier, essa entrevista que ele pôde conceder aqui, falar e nos iluminar com o seu conhecimento. Geeks, obrigado. Obrigado, eu que agradeço.